a indefinição Fábio Carille, notícia que vem daqui, notícia que vem dali, e fato é que Carille ainda permanece como treinador do Santos Futebol Clube neste domingo. O treinador que já manifestou a intenção de deixar o Santos, e cabe ao Corinthians pagar a multa rescisória. O Carille deixou claro para a diretoria santista que existe uma negociação em andamento. Paulo Pitombeira, empresário do Carille, está na Europa, mas em termos salariais o Carille já teria optado pelo Corinthians, né? O Corinthians que oferece 2 salários, o dobro do que o Carille ganha atualmente no Santos Futebol Clube, mais um contrato aí até o final da gestão Augusto Melo, o que teria atraído o treinador Fábio Carille. Mas o que prende o Carille ao Santos Futebol Clube é a multa rescisória que o Carille tem com o Santos Futebol Clube, que é 2 milhões de reais. O Corinthians não deu garantias que vai pagar esta multa. Marcelo Teixeira aguarda uma ligação do Augusto Melo para falar sobre o assunto. E o Corinthians, se quiser tirar o Carille, terá que assumir esse pagamento, 2 milhões de reais, pagamento à vista. O Carille não vai pagar do próprio bolso este valor, isso é um fato. E outra questão é todo o imbróglio envolvendo o Vevaren Nagasaki, né? Muito se fala que existe no contrato do Carille com o Santos Futebol Clube uma cláusula que o Santos assumiria qualquer problema que aconteça mais à frente com o Vevaren Nagasaki. O Vevaren Nagasaki que acionou a FIFA e cobra de Fábio Carille 7 milhões de reais. Então é claro que se de fato essa cláusula existe, isso também pode ser uma preocupação, tanto para o Carille como também para o Corinthians, né? Que está pensando em contratar o profissional. Então são algumas situações que ainda não estão definidas. O Carille quer deixar o Santos Futebol Clube, isso é ponto, está claro para todo mundo. O Carille quer deixar o Santos Futebol Clube, mas as questões financeiras fazem com que a situação ainda fique indefinida. A questão da multa rescisória e também dos valores envolvendo uma possível cobrança na FIFA do Vevaren Nagasaki. Olha, meus amigos varandeiros, é uma situação muito desagradável. É uma situação muito desagradável a que vive o Santos Futebol Clube, porque você tem um treinador que claramente não está com a cabeça no Santos. Eu não esqueci o que foi feito contra a Chapecoense, onde o Carille ali por birra colocou todos os jogadores da base. Para mim não é uma atitude de um profissional coerente. Ele colocou ali, jogou aos leões os garotos da Vila Belmiro com birra do presidente, também ali das pessoas que estão na gestão do Santos. Para mim ficou evidente tudo aquilo que aconteceu. Em Fortaleza ele teve uma outra postura, né? A gente percebe que em Fortaleza ele não fez a mesma situação. Fortaleza, o Carille, mesmo que em negociação com o Corinthians, fez aquilo que um treinador do Santos precisa fazer. Mas as declarações do Carille antes do jogo, depois do jogo, são muito ruins, né? E pior ainda são as declarações do Alexandre Galo. O Alexandre Galo, como gerente de futebol do Santos, ele precisa defender o Santos e não o Carille, que é amiguinho dele. O Galo, ele precisa entender que ele é gerente de futebol do Santos e não do Carille. O Galo parecia um assessor de imprensa do Carille e não gerente de futebol do Santos. Como gerente de futebol do Santos, ele precisa cobrar postura, precisa cobrar comprometimento e, acima de tudo, definir a situação rapidamente. O Santos não pode se prestar a um serviço como esse. O Santos é maior que o Corinthians. O Santos é maior que o Corinthians. Se o Carille quer ir para o Corinthians, que vá, que saia. Aliás, tem pouquíssima gente contente com o Carille no Santos. Pouquíssima gente feliz com o Carille no Santos. Ninguém está aguentando mais essa retranca, essa covardia para jogar futebol que o Carille demonstra, essa preguiça que o time demonstra, um time cansado fisicamente, um time que só está na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, porque a Série B é muito ruim, gente. É muito ruim a Série B. Me desculpem. O futebol brasileiro está caindo pelas tabelas.
Vimos ontem o Brasil ser eliminado pelo Uruguai na Copa América. Essa é a realidade de um futebol brasileiro que parou no tempo. O nosso futebol parou no tempo muito por conta de treinadores com essa cabeça pequena, como é o caso de Fábio Carille, né? Que serviu ali no primeiro momento para reestruturar, fez um bom trabalho no Campeonato Paulista, é verdade, mas não evolui. Não evolui. Sempre faz a mesma coisa. Então, se o Carille quer ir embora, que vá embora. Que desapareça do Santos Futebol Clube. Entende? Agora, se o Carille sair da forma que está saindo, ele fecha as portas para sempre no Santos Futebol Clube. Time que já acolheu ele por duas situações. Quando o próprio Corinthians não queria mais o Fábio Carille, pelo relacionamento ruim que ele tem com o André Sanches. Isso também deve estar pesando na decisão do Fábio Carille. Agora, uma coisa é fato. Não há mais clima para o Carille ser treinador do Santos. Porque o torcedor santista já começou, de alguma forma, a pegar uma mágoa muito grande do Fábio Carille pelos últimos acontecimentos. E está evidente para todo mundo, né? Ontem eu vi ali nas redes sociais uma briga entre setoristas, porque eu tenho a notícia 1, o outro tem a notícia 2, né? Uma briga de ego danado. Fato é que não está definido, então não adianta querer se antecipar a algo que não está definido. A única coisa que nós sabemos é que o Corinthians quer o Carille quer o Corinthians, só que existe um problema aí. Existe uma multa rescisória e existe o problema do Vevare Nagasaki. É por isso que o Carille ainda não saiu do Santos. Senão ele já teria saído. O Paulo Pitombeira, que também assumiu o problema com o Vevare Nagasaki, ele quer fazer com o Santos o mesmo que ele fez com o Vevare Nagasaki. Agora, como que a gente pode questionar a postura do Carille sobre isso, se há 4 jogos atrás o Carille corria risco de demissão? Entende? Por isso que eu estou falando aqui, o Santos não vai perder nada. Há 4 jogos atrás, se o Carille tivesse perdido para o Goiás jogando na Vila Belmiro, o senhor Carille estaria demitido e o Santos pagaria 2 milhões de reais. Então acho que o Santos tem que fazer desse limão uma grande limonada. Uma grande limonada. O Carille não quer mais o Santos e o Santos também não quer o Carille mais. Está evidente, está claro para todo mundo. Só que tem todo entrave envolvendo a multa rescisória e também a questão do Vevare Nagasaki. Por isso que o presidente Marcelo Teixeira não se posiciona. O Marcelo, ele tá vendo tudo acontecer e olha, se me ligarem e pagarem a multa, tá tudo certo, o Carille tá fora. Né? Então é uma situação realmente delicada, envolvendo o treinador Fábio Carille. Eu acho que, volto a dizer, independente do que aconteça, se ele for para o Corinthians ou não, eu acho que o Santos já precisa olhar o mercado, sabe? O mesmo que o Carille está fazendo com o Santos precisa fazer com o Carille. Olhar o mercado de modo a, se eventualmente o Carille sair, ou porque ele pediu para sair, ou porque ele será demitido daqui 4 rodadas, eu já tenho um treinador mapeado. Esse negócio de ética no futebol, isso não tem muito não, né? Esse negócio de ética não tem muito, é aquele velho negócio, é que nem no mundo corporativo. Se você já está pensando em mandar um profissional embora, você já precisa ter um processo seletivo em aberto para buscar um profissional com características parecidas ou até melhor do que aquele que está na vaga, que mais à frente não estará mais. Então o Santos tem que fazer o mesmo. Já realmente ali preparar o terreno talvez para um Jorge Sampaoli, não sei, um BK. Aliás, eu vou ser muito claro aqui, eu acho que treinador brasileiro, com raríssimas exceções, conseguem fazer diferente. Vide o que vimos ontem lá entre Dorival Júnior e Marcelo Bielsa. O Brasil com um jogador a mais não consegue fazer absolutamente nada. São treinadores que não evoluíram. São treinadores ali que no máximo são grandes motivadores de elenco. Treinadores no futebol brasileiro são pouquíssimos, são raros. Vanderlei Luxemburgo é um deles que já está com uma idade avançada e tem uma rejeição muito grande da imprensa. Nós tivemos aí o próprio Tele Santana,
São pouquíssimos grandes treinadores que realmente eram estrategistas aqui no futebol brasileiro. A maioria deles são entregadores de colete. A maioria dos nossos treinadores são motivadores e entregadores de colete. E por isso que o Brasil parou no tempo. Porque a partir do momento que os europeus e outros países ali também, até mesmo a gente percebe, né, a evolução no futebol japonês, também pelos profissionais que eles levaram para lá, né, o futebol africano também evoluiu muito. O nosso futebol está ficando para trás. Nosso futebol está ficando para trás. E muito por conta dos nossos treinadores. De treinadores com a mentalidade de Fábio Carille. Então, sinceramente, eu entendo que o ciclo do Carille acabou no Santos Futebol Clube. Eu torço para que o Corinthians pague a multa. Se pagar a multa, ele vai. Não há mais clima nenhum para o Fábio Carille. Você ter alguém que não quer estar contigo é a pior coisa do mundo. Então o Carille tem que ir embora, pô. Tem que ir embora. Né? A partir do momento que ele negocia, e outra coisa, hein? Não acreditem nessa história que o Carille, que o Paulo Pitombeira está falando pelo Carille. Claro que não. O Carille sabe de tudo desde o começo. O Carille sabe de tudo desde o começo das negociações entre Santos e Corinthians. Ele deu carta branca para o Pitombeira falar, claro que é o Pitombeira que negocia, e ele é o empresário do Carille, faz esse papel claramente, mas o Carille está envolvido diretamente no assunto, né? Se o Carille tivesse dito lá no início, olha, eu estou fechado com o Santos, nem escuta a proposta do Corinthians, agradeça e vamos em frente com o trabalho na Série B. O Carille não quer mais ficar no Santos. A conversa entre Carille e Marcelo Teixeira não foi legal para o Carille. O Carille não gostou de ser cobrado sobre treinamentos. O Carille não gostou de ser cobrado sobre base. Isso incomodou o Fábio Carille. Quem acompanha o Santos Futebol Clube sabe do que eu estou falando. E desde então o Carille se sentiu ali pressionado. Ele não gostou da intervenção do presidente Marcelo Teixeira no trabalho do dia a dia dele. E a partir desse momento, o Carille mudou a sua postura. Vocês vão perceber que ele muda a postura, foi justamente naquela semana de Santos e Goiás. Então, é claro que o relacionamento chegou ao final. É claro, o Santos só está ali esperando o pagamento da multa cair. Agora, será que o confuso Augusto Melo vai pagar a multa? Será que o confuso presidente Augusto Melo, porque o que o Augusto Melo decide hoje, amanhã ele volta atrás. Então o Carille está confiando. Dirigente de futebol é sempre muito complicado. O Carille está confiando num dirigente, como é o caso do Augusto Melo, que fala uma coisa hoje e amanhã diz outra coisa. E mais do que isso, muito se fala que o Carille vai ganhar cerca de 800 mil reais no Corinthians. No Santos ele ganha por volta de 400, 450 mil. Portanto ele vai ganhar o dobro do valor que ele ganha atualmente no Santos, com um contrato mais longo. O contrato dele com o Santos é até o final do ano, e se ele voltar o time para a Série A do futebol brasileiro, ele teria uma renovação automática de mais um ano. Então o contrato do Carille com o Santos é até dezembro deste ano, e ele, voltando o Santos para a Série A do futebol brasileiro, ele renovaria o seu contrato por mais um ano de forma automática. E no Corinthians ele teria um contrato mais longo, com um salário que seria o dobro do salário que ele tem no Santos. E aí, claro, né, uma multa rescisória bastante gorda, e isso pode, claro, fazer com que o Carille realmente saia do Santos Futebol Clube. Então, é uma situação ainda indefinida, não dá aqui para que eu crave se o Carille vai permanecer no Santos ou vai sair para o Corinthians. É uma situação que vai se definir nas próximas horas. O que dá para dizer é, o Corinthians quer o Carille quer o Corinthians, e o Santos não está feliz com o Carille. Isso dá para a gente cravar. O Corinthians quer o Carille quer o Corinthians, e o Santos não vai ficar triste se o Carille for para o Corinthians. O clima nos bastidores do Santos não é bom com o Fábio Carille. Não é bom com o Fábio Carille. É o famoso relacionamento aberto que não foi aprovado por uma das partes. O Santos não concorda com a postura do Carille, com a forma que ele vem conduzindo o tema. E automaticamente isso desgasta. O Santos só não chuta o Carille neste momento
porque tem uma questão financeira envolvida muito importante.